Beleza, então bora lá. Então, na aula da semana passada, a gente conversou um pouco sobre a manutenção corretiva. Então, eu expliquei como é que se dá a manutenção corretiva, alguns aspectos de custos, como é que se faz isso no chão de fábrica e qual a importância da manutenção corretiva, tendo em vista que ela também é utilizada em alguns momentos, né, há necessidade de usar a manutenção corretiva. Apesar de que, na maior parte do tempo, a gente está tentando fugir da manutenção corretiva. Porque traz vários problemas, como foi falado na última aula, né? Então, a fábrica tem que parar, então vai deixar de processar. Eu tenho um nome para isso. Alguém lembra qual que é o nome disso? Ninguém lembra, gente? Era o lucro cessante. Então, quando a fábrica deixa de estar fabricando os seus produtos, acontece isso. Então, essa entrada de dinheiro não vai acontecer. E na aula dessa semana, então, a gente vai falar um pouco sobre a manutenção preventiva e na próxima aula, muito provável, a manutenção preditiva. E aí depois a gente entra no TPM e tal. Mas hoje a gente vai explorar um pouquinho, então, esse tipo de manutenção. Então, ainda relembrando da última aula, manutenção corretiva, existem normas brasileiras técnicas que dizem como é que se dá esse tipo de manutenção. Então, por exemplo, a manutenção é efetuada após a ocorrência da falha ou da pane, destinada, então, a recolocar esse item em condições de executar uma função requerida. Então, o objetivo é sempre recolocar o item, porque tendo em vista que ele já falhou, né, já não está funcionando. É o tipo de manutenção mais cara, que leva mais tempo e traz mais prejuízos para a empresa. Mesmo com uma baixa eficiência, ainda é o tipo mais comum de manutenção. Então, infelizmente, né, a gente ainda tem muitas empresas que utilizam esse tipo de manutenção. Existem dois tipos, né, a manutenção corretiva emergencial e a manutenção corretiva programada. E antes de diferenciar, enfim, a gente falou logo que era falha funcional e falha potencial, né? O qual a falha potencial é uma falha que ainda está em estágio de vai acontecer, né? Então o equipamento ainda está dando sintomas de que algo vai acontecer, algo de errado vai acontecer. Então existe um potencial de falha, como o exemplo que a gente utilizou na aula, que era de vazamento de óleo, que é esse exemplo aqui. Já a falha, existe então uma falha em potencial. A falha funcional já é quando o equipamento não está mais capaz de apresentar a função dele. Então, a falha já aconteceu, a falha já é funcional. A funcionalidade do meu equipamento está comprometida. Não vai mais desempenhar aquela funcionalidade qual ele foi projetado. Então, o exemplo lá era do nível de óleo baixando e tornando impossível a operação de equipamento. Eu provavelmente devo ter falado do exemplo do carro também, né? Então, se a gente vê lá na garagem de casa o óleo pingando, e se a gente não tomar nenhuma ação, o óleo pode baixar tanto que vai chegar a um ponto que vai acontecer. O motor vai fundir e tal, porque o óleo está baixo, né? Então, existia uma falha potencial, que é o óleo vazando na garagem de casa, e depois isso se transformou numa falha funcional, qual o veículo não consegue mais desempenhar a função para a qual ele foi pretendido. Enfim, a gente poderia ter feito um reparo lá, né? Quando a falha era ainda potencial, ela ia ser muito mais barato. Então, trocar o óleo ou consertar o vazamento de óleo é muito mais barato do que retificar o motor inteiro, por exemplo. E aqui a gente falou alguma coisa do custo da manutenção corretiva. Então, a manutenção corretiva programada, né? E depois eu tenho lá a manutenção corretiva emergencial, né? Então, aqui a programada já começa, então, a ter, sendo essa linha vermelha aqui, um custo. Então, o custo dela já começa a aumentar bastante aqui, né? Do que se eu tivesse feito uma manutenção nesse ponto aqui, que seria uma manutenção preventiva ou uma manutenção preditiva, por exemplo. Mas já começa a ficar caro no sentido de, se eu tivesse levado, por exemplo, meu carro na concessionária de tempos em tempos, eu poderia ter trocado a junta do cabeçote, por exemplo, onde está ocorrendo vazamento de óleo, mais cedo, antes de eu talvez danificar algum outro equipamento, mesmo sem ter uma falha completamente funcional. E, claro, nem se fala, né? Falha funcional, o custo é extremamente elevado, né? Muito mais do que qualquer outro tipo de falha. Beleza, gente? Vocês ainda têm alguma dúvida da falha corretiva? Tudo certo? Alguém não entendeu algum aspecto? Quer tirar alguma dúvida? Beleza. Então, se ninguém se pronunciou,
Então, vamos entrar na manutenção preventiva. Então, manutenção preventiva é um conjunto de atividades técnicas e administrativas que tem por objetivo reduzir a probabilidade de falha. Então, aqui já entra palavras que a gente precisa saber, entender o conceito, probabilidade, né, de falha ou a degradação do funcionamento de uma peça ou equipamento. Então, isso é o que norteia a manutenção preventiva. De acordo, então, com alguns autores, existem diversos autores que dão diversos enunciados para manutenção preventiva, mas todos eles a gente pode estar utilizando para nós aqui na disciplina, né? Então, de acordo com esse autor aqui, o Slack de 2002, então, a manutenção preventiva visa eliminar ou reduzir as probabilidades de falhas, que é o que a gente falou antes, por manutenção. E isso entre diversos aspectos, desde limpeza, lubrificação, substituição e verificação de peças das instalações em intervalos de tempo pré-planejados. Então, manutenção preventiva, a gente está falando em tempo pré-planejado. A gente não necessariamente faz um diagnóstico de como é que o meu equipamento está funcionando. Esse diagnóstico já nos leva para a manutenção preditiva, que a gente vai ver na próxima aula. Mas quando eu digo de tantos em tantos tempos eu preciso fazer a manutenção, essa é a manutenção preventiva. É assim, por exemplo, com um carro, né? Compra um carro zero, por exemplo, e a cada 10 mil quilômetros tem que fazer a manutenção na concessionária. Então, o tempo, na verdade, está limitado em número de quilômetros que o carro está rodando. Então, existe algo que limita, mas ninguém vai lá e verifica se aquela manutenção realmente precisa ser feita. Às vezes pode ser que precise ser feito um pouco antes, ou talvez pudesse ser feito um pouco depois. Na manutenção preventiva não tem esse feeling do negócio. A gente estabelece lá uma rotina e a gente vai seguir aquela rotina. E já o Almeida aqui, então, todos os programas de gerência de manutenção preventiva assumem que as máquinas degradarão com um quadro típico de sua classificação em particular. Ou seja, esses reparos e recondicionamentos de máquinas, na maioria das empresas, são planejados a partir de estatística, sendo, então, a mais largamente usado para essa análise estatística a curva do tempo médio de falha, que é o que a gente vai ver nessa aula aqui também. Então, curva do tempo médio de falha. Então, o levantamento estatístico é feito baseado nessa curva. Então, apesar de que eu não estou medindo lá os sintomas do meu equipamento, não estou acompanhando a degradação dele, eu tenho um levantamento estatístico ou histórico de como que esse tipo de equipamento se degrada ao longo do tempo. E é a partir disso que eu consigo, então, estar criando a minha rotina de manutenção preventiva. Então, a curva de tempo médio de falha também é conhecida como a curva da banheira. Então, eu comentei na última aula que essa curva de custos aqui, ela se parecia com a tal curva da banheira, e é essa curva que a gente vai ver hoje. É uma curva, então, que mostra a probabilidade de falha de um equipamento ao decorrer do tempo. Essa aqui é uma curva clássica da banheira. Então, vamos entender o que essa curva quer dizer. Ela quer dizer que, em geral, então, nos produtos em gerais que são manufaturados, aqui a gente pode pensar em componentes elétricos, a gente pode pensar em veículos, em aeronaves, em celulares, em computadores, o que quer que seja. Então, existe uma coisa que a gente chama de taxa de falhas, né? Então, é quando o meu produto vai falhar, então, que é o meu eixo Y. E no meu eixo X, eu tenho o meu tempo, né? Então, quando um produto novo é lançado e ele está no que a gente diz de infância, eu tenho uma taxa de falhas alta. Por que eu tenho essa taxa de falhas alta? Alguém teria uma ideia do porquê? O produto é novo, mas por que ainda assim ele falha? Alguém podia me ajudar, gente? Pode chutar, pode pensar o que... Experiência, professor? Experiência em que sentido? As pessoas que operam ele, talvez? Ah, tu tá pensando no equipamento de chão de fábrica, assim, né? Não, mas vamos pensar num produto novo, tipo um carro novo, ou um computador novo, ou um celular novo. Sei lá, talvez o que tem empregado ali é novo, não é conhecido, não é o que eles colocaram ali para construir, não sei. Exatamente. Então, pode ter esses dois lados, né? Um lado que é um equipamento novo comprado por uma empresa, os operadores ainda não sabem muito bem como utilizar ele, mas o que a gente está falando aqui é mais nesse sentido. Quando se desenvolve um produto novo, principalmente quando é um produto que não é incremental, é um produto completamente novo, na infância a taxa de falha deles é mais alta.
Porque apesar de os engenheiros lá no chão de fábrica, ou os engenheiros projetistas, ou quem fez o design do produto, ter estudado muito, ter feito diversos testes, ensaios para colocar aquele produto para rodar no mercado, tem algumas coisas que, infelizmente, a gente só vai descobrir a partir do momento que esse produto começa a rodar de fato no mercado. Um exemplo é, por exemplo, esse notebook que eu tenho aqui. Ele é um MacBook Air. Quando foi lançado esses novos modelos do MacBook Air, vieram com um teclado novo, que é um teclado que o meu aqui tem esse, que a tecla é extremamente minúscula. Então, a Apple vinha usando os teclados com a tecla um pouquinho maior, que é igual esse que eu tenho aqui. Então, esse aqui é um teclado, claro, à parte aqui, né, que eu uso. A tecla é maior aqui, então ela tem uma dimensão aqui maior. E o mecanismo para o funcionamento dessas teclas aqui é o scissors, que eles chamam. Que era tipo, o mecanismo mesmo que funciona aqui é como se fosse uma tesourinha de cada tecla. E isso aqui a Apple já está usando faz, sei lá, uma década, desde que muito tempo. E aí eles decidiram lançar esse novo produto no mercado, então o MacBook Air novo, acho que foi em 2017, 2018 ali. E como eles queriam fazer o notebook ainda mais fino, eles mudaram o mecanismo das teclas para o chamado Butterfly, que era um mecanismo com duas aletas. E eles fizeram diversos testes com esse teclado, mas lançaram um produto no mercado. E aí começou a aparecer algumas falhas nesses produtos. Então, algumas teclas começaram a ser travadas. Então, a taxa de falha desse novo produto que foi desenvolvido ela era extremamente alta. Tanto que a Apple começou a recolher de volta esses notebooks e eles faziam a manutenção desse teclado de graça, né? Então, eles lançaram lá todo um programa de 5 anos de garantia, porque eles não previam que isso fosse acontecer. Ao longo do tempo, como esses teclados começaram a ser melhorados, então foram desenvolvidos novos componentes para ser colocados dentro desse teclado mais resistentes, a taxa de falha deles caiu significativamente. Então, o meu, que é um de 2019, as teclas já apesar de ser o Butterfly ainda, tem um novo dispositivo dentro que impede que tenha tantas dessas falhas. Então, esse notebook que eu tenho, por exemplo, está aqui na metade da vida dele. Já saiu, então, esse modelo dessa infância, vamos dizer assim. Então, ele já está ali, os teclados já estão na vida adulta. Porém, se percebeu que não valeria a pena para a Apple continuar com esses teclados e, se eu não me engano, salvo engano meu, preciso dar mais uma olhada, mas os novos modelos estão vindo com os teclados antigos. Então, eles avaliaram que não valeria a pena manter esse tipo de mecanismo novo, porque ainda assim estavam acontecendo algumas falhas inesperadas. Então, e muito provável que no fim da vida útil desse notebook volte a travar essas teclas. Então, é isso que a curva da banheira é explicada dessa forma. Todo mundo entendeu, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo, dá para entender bem, né? Então, quando os equipamentos eles estão no chão de fábrica, então, a gente, quando vai... Bom, vamos avançando na aula, que daí com os próximos gráficos fica mais fácil a gente entender os conceitos. Então, usualmente, o que o equipamento tem no início da vida útil, uma taxa de falha elevada e diversos problemas de fabricação. Ali pode ser uma instalação inadequada, componentes defeituosos, uma montagem incorreta. Então, a gente pode pensar que não só, mesmo eu comprando uma máquina nova, eu posso ter uma falha na infância dela, né? Porque justamente ela pode ter sido mal montada, mesmo que seja uma máquina que já é comercializada há muito tempo e o equipamento em si está na vida adulta. Quando eu coloquei ela no chão de fábrica, ela acabou de ser implementada no chão de fábrica. Então, alguns conceitos são a primeira, né? É como se fosse a infância dessa máquina de novo em termos de manutenção de alguns parâmetros, vamos dizer assim. Com o passar do tempo, então, essas falhas são corrigidas, então a gente vai lá e faz correções, pode ser a manutenção corretiva, por exemplo, né? E o equipamento, então, entra num patamar de estabilidade com uma taxa de falhas constante. Então, as quebras, quando ocorrem, elas são aleatórias. Então, é aqui que eu começo a estar planejando as minhas falhas, as minhas manutenções preventivas, na vida adulta, quando já tem uma estabilidade de falha. Então, por exemplo, eu tenho um equipamento, ou sei lá, 100 equipamentos lá no meu chão de fábrica, eu entendo que eles, a cada tanto tempo, a cada 3 meses, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão, a cada 6 meses, ele vai ser precisado passar por uma manutenção corretiva. E o fim da vida, né, claro, conforme as condições de uso e agressividade do ambiente, por exemplo, que o equipamento se encontra, as taxas de falha começam a aumentar devido ao desgaste dos componentes. Então, a gente pode pensar aqui em diversos exemplos, mas, sei lá, alguma coisa que é utilizada num ambiente mais insalubre, um ambiente
A gente pode até pensar, um exemplo que me vem à cabeça é, por exemplo, sistemas de ar-condicionado que são colocados em casas de frente para o mar, né? A corrosão daquelas caixas externas do ar-condicionado é muito maior, né? Então, vem a estragar ao longo do tempo. E notebooks também, tem uma cidade que a minha namorada trabalha aqui, chama-se Itapuá, os notebooks lá do posto de saúde, eles nunca desligam, porque como a cidade fica de cara para o mar, a umidade é muito alta, tem muito sal, então os equipamentos lá eletrônicos geralmente estragam mais rápido, justamente por conta da insalubridade. Então, ao fim da vida, é encurtado por conta das condições ambientais também. A identificação da curva da taxa de falha de um componente ou de um ativo ajuda no controle da manutenção, né? Então, a gente pode, se a gente saber como é que essa curva se comporta, a gente pode fazer uma manutenção preventiva melhor. Assim, pode-se controlar a saúde do equipamento, o tempo de garantia e confiabilidade na escolha de medidas necessárias para aumentar a disponibilidade do sistema sob gestão. Então, eu consigo melhorar a disponibilidade daquele equipamento de acordo com essa curva, de acordo com o conhecimento dessa curva. Então, aqui está, de novo, só que com outros nomes, né? Então, eu posso ter uma mortalidade infantil, então notem aqui, os nomes são interessantes, né? Mas, então, o objetivo é reduzir essas taxas de falha no início também. Então, ao longo do tempo, vai reduzindo, na verdade, as taxas de falha, e elas voltam a aumentar lá no período de desgaste. E aqui eu tenho uma taxa de falhas constante. Então, eu vou conseguir fazer manutenção preventiva aqui. Uma das coisas já estão entrando no que a gente chama também de regime permanente. Então, a gente sabe que eu tenho uma estabilidade, o meu equipamento, eu consigo prever se ele vai falhar ou não, por essa análise estatística, por conhecer como que ele está funcionando nesse regime permanente. Então, a mortalidade infantil, nessa fase acontece as falhas devido a alguns problemas de fabricação, defeitos de instalação, a gente já falou sobre isso, né? Montagem incorreta de componentes, temos uma taxa de falha alta no início da operação dos equipamentos. Vida útil, então, ao longo do tempo, essas falhas são corrigidas e esses ativos entram em um nível de estabilidade, que é o regime permanente, com índice de erros estável, quando ocorrem são falhas aleatórias. Isso aqui também pode se assimilar um pouco do que a gente falava lá de erro sistemático e erro aleatório na estatística. Então, eu não consigo dizer... quer dizer, essas falhas imprevistas, elas são aleatórias, né? Porque os erros sistemáticos eu corrijo justamente com a manutenção preventiva. Enfim, no período de desgaste, como eu já falei, né, de acordo com a deterioração, o ambiente se encontra lá, o equipamento passa a apresentar um aumento considerável dos erros. Isso acontece em função do desgaste dos componentes. Porém, aqui acontece uma coisa que a gente precisa pensar, que é contraintuitivo do que a gente imagina que acontece. Porque a gente está dizendo que a gente utiliza a manutenção preventiva para reduzir a taxa de falha. Então, a gente está trabalhando com essa parte aqui do gráfico. Mas o que acontece quando... Vamos ver se a gente consegue entender isso. Quando eu vou, por exemplo, trocar uma peça, eu vou colocar uma peça nova que veio de uma fábrica zero bala, ela nunca foi utilizada. O que pode acontecer? Vamos ver se alguém consegue me ajudar. Eu fui lá e coloquei uma peça nova. Ninguém, gente? Está atrelado com isso daqui, ó. Vamos pegar um exemplo prático de uma coisa que eu já devo ter comentado, que eu já passei, que é da correia dentada do carro, né? Então, vamos pensar lá que a gente tem um carro com correia dentada, então a ruptura de uma correia dentada vai fazer um prejuízo enorme. Então, preventivamente, eu vou lá e troco a correia dentada do carro. Mas o que acontece se eu colocar uma correia nova? O que pode vir a acontecer? Vamos supor que seja uma correia nova que uma fábrica lá desenvolveu, uma fábrica nova, está começando a comercializar os produtos no mercado. Sei lá, talvez... Incompatibilidade? Não sei. Não, vamos pensar que elas são compatíveis. Mas vamos pensar que eu estou fazendo a manutenção no meu carro, fui lá, comprei no mercado uma correia nova. Alguém disse que é uma tecnologia nova, disruptiva, sei lá, usando esses adjetivos aí que se usa muito.
com material novo, que vai durar muito mais tempo, mas essa correia é nova, ela não está sendo muito comercializada. Ela pode ter um problema ali não sei, né? Tecnologia nova, um processo de fabricação. Exatamente. Então, por mais que eu estou na minha vida útil do meu equipamento mais para frente, ao eu fazer uma substituição de uma peça, essa própria peça pode vir a falhar. Porque é como se eu tivesse, dependendo da manutenção, mexendo com essa curva, né? Então, acontece isso aqui, ó. Aqui, ó. Então, a minha taxa de falha, ela é alta no começo e ela tem a tendência de reduzir. Porém, quando eu faço uma intervenção lá preventiva para trocar alguma peça, eu posso estar elevando essa taxa de falhas de novo aqui. Então, na verdade, né, ao longo da vida útil, a taxa de falhas ia aumentar, porém eu fui lá e substituí a peça para eu manter uma estabilidade. Mas não necessariamente a substituição dessa peça vai me garantir que eu não vou ter nenhum problema. Então, a própria manutenção preventiva pode vir a ocasionar algum tipo de problema no meu equipamento. Então, é contraditório pensar nisso, mas isso pode vir a acontecer. Então, o fato de o equipamento possuir uma fase de mortalidade infantil esclarece algo que, em primeira análise, pode parecer paradoxal, que a manutenção preventiva pode aumentar a taxa de falhas. Então, quando o equipamento ainda está na fase adulta, uma intervenção realizada no momento de bom funcionamento, mesmo que prolongue a vida útil do equipamento, expõe o ativo a um pico de taxa de falhas mais elevadas, devido à mortalidade infantil que volta a acontecer. Entenderam, gente? Ficou claro para todo mundo? Alguém não entendeu isso? Não ficou, agora ficou claro. Então, é diferente, a gente não pensa que isso pode acontecer, mas pode, até mesmo num componente elétrico, né? Então, quando a gente faz a substituição lá de algum componente elétrico, ele pode vir com um defeito de fábrica, e aí, vamos supor, eu fiz lá uma manutenção preventiva, eu programei aquela manutenção, eu fiz a troca da peça no tempo certo, então eu troquei ela rapidinho, levou 10 minutos para trocar, e a nova peça quebrou, aí eu posso ter que fazer aí uma manutenção corretiva, porque aconteceu o que não era planejado. Então, por isso a importância de a gente ter bons fornecedores, a gente conhecer as peças que a gente está colocando, peças consolidadas no mercado, assim sucessivamente. Então, estimar um prazo mais adequado para se executar a manutenção preventiva acaba sendo um pouco difícil, né? Ao menos que sejam monitoradas as condições do equipamento. Então, se eu estou monitorando as condições do equipamento, eu já estou falando manutenção preditiva. Então, já é um tipo diferente de manutenção. Então, a gente vai falar sobre ela na próxima aula. E aí acaba já não sendo mais preventiva. E podem estar aparecendo alguns outros problemas, né? Por exemplo, baseados nas estatísticas para programação de paradas, sem, no entanto, avaliar as variáveis específicas da planta que afetam diretamente a vida operacional da maquinaria, né? Da máquina. Por exemplo, né, o tempo médio entre falhas não será o mesmo para uma bomba que esteja trabalhando com água e já uma bomba que está trabalhando lá com polpa abrasiva de minério, por exemplo. Então, às vezes, o fabricante diz com aquela bomba, ela tem que ser feita a manutenção dela a cada 6 meses, mas se tu está usando uma polpa abrasiva de minério, vai ter que fazer muito antes. E não necessariamente o fabricante vai especificar isso. É claro que quando a gente está falando de uma bomba normal, a gente está falando de um sistema, se falhar, não vai botar ninguém em risco. Né? Mas quando a gente já pensa na aviação, por exemplo, tudo muda. Né? Então, a aviação tanto trabalha com manutenção preventiva como manutenção preditiva, mas os manuais especificam as condições de utilização. Então, se aquela aeronave é utilizada em determinadas condições, a manutenção tem que ser feita ou antes ou depois. E as generalizações, então, são os principais responsáveis por esses dois problemas mais comuns de adotar a manutenção preventiva, que é reparo desnecessário ou bastante antecipado e falhas inesperadas. Então, se diz lá que tem que trocar a cada 6 meses, e, na verdade, eu estou usando aquela bomba numa rotação mais baixa, não estou solicitando muito aquele equipamento, eu posso, talvez, fazer uma manutenção a cada 2 anos, e não necessariamente a cada 6 meses. Ou o contrário, se eu estou utilizando um ambiente abrasivo, eu posso ter uma falha em 1 mês que não estava prevendo. Então, essas coisas servem para balizar a nossa manutenção preventiva. Enfim, aqui eu consigo pensar em diversos exemplos, mas um mais voltado para a aviação. Então, lá na minha cidade natal, eu costumava frequentar o Aeroclube, e lá se tinha planadores, né? Então, a manutenção daquela rodinha do planador, a troca daquela roda via manual é a cada 6 meses, se tu pousar com o planador sempre na pista de asfalto. Mas lá no Aeroclube, tinha 2 pistas secundárias que elas eram de grama.
Então, se tu pousasse o planador sempre na pista de grama, ao invés de o pneu durar 6 meses, durava 2 anos. Então, é um exemplo de que as condições de onde está sendo colocados os nossos equipamentos influenciam na manutenção deles também. Equipamentos elétricos acontecem da mesma forma, né? Sistemas elétricos a gente vai projetar e as manutenções têm que ser feitas de acordo com a utilização dele. Então, a manutenção corretiva, quando a gente está falando dela aqui, a gente já falou sobre ela. Então, a manutenção corretiva é essa daqui que eu havia mostrado para vocês. Então, ó, a manutenção corretiva programada e a manutenção corretiva emergencial. Então, minha falha potencial está lá. Então, a manutenção corretiva está sempre mais para cá nesse gráfico. Os meus custos, então, eles estão aqui e eles estão aqui, né? Então, é um custo mais alto aqui. Já a manutenção preventiva, então, baseada no tempo, a gente está tentando trazer ela mais próxima aqui dessa parte de baixo desse gráfico e antes de eu ter uma falha potencial. Então, antes de ter um vazamento de óleo, eu sei que eu tenho que trocar, por exemplo, alguma peça lá de borracha de tempo em tempo para que não aconteça essa falha em potencial, para que não vaze óleo e não venha a ter um problema. Tá claro isso aqui, gente? Todo mundo entendeu? Nem a mesma curva, né? A gente só trouxe a manutenção preventiva baseada no tempo para antes de acontecer a falha potencial. Então, nas fábricas tem que ter planos de manutenção, né? Que devem ser elaborados visando a redução da probabilidade de falha e deixa eu só ver que tem relação direta com a idade do equipamento. Portanto, é necessário realizar uma análise dos modos de falha do meu equipamento. Então, eu preciso entender como é que esse equipamento falha. E isso é feito através do F6. A gente não vai entrar em detalhes no F6 dessa aula. A gente não teria nem tempo para fazer isso. Mas, quem sabe, eu trago mais em detalhes numa próxima aula para vocês. Eu estudei F6 numa disciplina específica de manutenção e eu gostei, achei que foi interessante, eu aprendi algumas coisas legais. Então, talvez a gente possa explorar isso nessa disciplina também. Então, se faz lá um F6 dos processos para identificar quais falhas podem ser tratadas com a manutenção preventiva. E ela é uma ferramenta de análise qualitativa, então, que transforma as informações em dados qualitativos. Durante a elaboração do plano de manutenção, o F6 é uma das ferramentas que são mais importantes para ser usadas, por 3 motivos básicos. Então, com o F6 a gente consegue fazer a determinação dos modos de falha, então, que pode vir da engenharia, né, ou de uma hipótese, né, ou então do campo. Dados advindos do campo são mais confiáveis, pois representam, de fato, todas as falhas que podem ter em um processo. Então, é claro, né, dados experimentais são melhores do que dados teóricos, né? Então, se vem lá do campo, eu sei como é que funciona, como é que vai falhar o negócio. Os modos de falha é o tipo de falha, né? Por exemplo, essa que eu falei do carro, pode vazar o óleo, pode fundir o motor porque vazou o óleo, pode ter um problema no motor porque não trocou a correia dentada, pode ter um problema no motor porque está sem água, pode ter diversos modos que pode vir a falhar um motor de um carro, por exemplo. Ou análise de riscos de cada modo de falha, né? Depois se faz análise de riscos de cada modo de falha, então determinação da severidade dessa falha. Quão ruim vai ser se ela acontecer. Então, determina-se então a ocorrência da falha, quão frequente ela pode acontecer e a determinação da probabilidade de detecção da falha. Quão fácil de a gente perceber que ela aconteceu. Então, o quão ruim é se vazar óleo e fundir o óleo do motor, é péssimo. Né? Quão frequente, de fato, isso pode acontecer, é pouco, porque a gente faz manutenção lá, troca o óleo. Quão fácil a gente perceber que ela ocorreu? Muito fácil, porque o motor vai parar de funcionar. Então, é assim que se faz com cada modo de falha de um equipamento. E se monta isso que é chamado FME. E, por fim, se faz um cálculo lá de RPN, que vai indicar qual modo de falha começar a calcular primeiro. E se calcula a multiplicação dos valores dessas ocorrências, severidades e detecção. Então, tem um número que vai me dizer que essa falha é a mais importante. Se essa é a falha é a mais importante, então vai se dar mais atenção para fazer a manutenção preventiva nessa falha. A gente pode pensar, por exemplo, no carro que, sei lá, o pneu vazio pode ocasionar algum problema, consumo excessivo de combustível e tal, mas não é uma falha tão grave assim. Então, existem outras coisas que a gente precisa trabalhar primeiro, que é trocar o óleo, manutenção da correia, assim sucessivamente. Então, as atividades de manutenção preventiva, elas podem ser de 4 tipos. A gente vai apresentar, eu vou apresentar para vocês, então, os tipos de atividades, como é feito, quais são suas vantagens e as suas desvantagens de cada uma delas. Então, eu posso fazer lá inspeções sensitivas, que se faz através da visão, olfato, audição, tato, e o técnico vai inspecionar o equipamento em busca de uma alteração no comportamento e vai identificar uma possível falha.
É legal isso aqui que, às vezes, até o próprio operador da máquina sabe quando a máquina pode apresentar uma falha ou não. O próprio cheiro do equipamento, a vibração do equipamento, o calor do equipamento. Então, tem, por exemplo, torneiros lá que sabem, põe a mão lá no torno, se ele está vibrando de um determinado tipo, já se sabe que tem que trocar algum rolamento. Querendo ou não, a gente também faz um pouco isso, né? Eu já passei por exemplo, episódios de que eu conseguia ouvir que o rolamento do carro já tinha ido, já tinha que ser trocado, né? Então, já tinha passado mais de 100 mil quilômetros, não tinha sido trocado preventivamente, mas podia ouvir que o rolamento fazia um barulho grave no carro, então a necessidade de trocar o rolamento. Quais são as vantagens, então? Agilidade na expensão, facilidade de multiplicação do conhecimento e pode servir para triagem para outras técnicas de manutenção. Então, aqui, multiplicação do conhecimento é realmente as pessoas lá do chão de fábrica vão conversar entre si. Como é que funciona, como é que essa máquina está apresentando tal coisa. Então, os operadores fazem isso, né? Então, isso é legal. Como desvantagem, então, não é possível quantificar o estágio da falha, identificar apenas falhas em estágio avançado, próximo da falha funcional, então o que já está próximo de acontecer, então, porque é sensitivo, e a resolução dessas falhas encontradas custa em média 5 vezes mais do que as inspeções instrumentadas. Então, uma coisa é eu ir lá e colocar um instrumento que vai medir uma vibração muito pequena no instrumento, no qual eu não consigo sentir com as minhas mãos, mas ela já está acontecendo, e aí fazer uma manutenção. Outra coisa é eu botar a mão e perceber que o negócio lá tá vibrando, tá tremendo e tal. E aí vai ser feita uma falha. Então, o negócio já está muito mais desgastado. Inspeção instrumentadas, então, com exceção das técnicas de manutenção preditiva. Então, que a gente está dizendo de ir lá colocar instrumentos lá. Então, através de instrumentos de medição, vai inspecionar equipamento em busca de alteração dos parâmetros de operação e identificação de possíveis falhas. Então, aqui, por exemplo, a gente pode chamar uma empresa terceirizada que vai fazer algumas medições lá no meu equipamento para mim e vai identificar se ele vai vir a falhar ou não. Então, como vantagens, maior confiabilidade do diagnóstico, pode servir para triagem para outras técnicas de manutenção e é possível encontrar as falhas em estágio mais inicial. Desvantagem, então, eu preciso lá de um treinamento prévio da equipe no tocante à operação do instrumento. Baixa produtividade na execução das intervenções por conta dos instrumentos necessários. Então, eu preciso de instrumentos mais caros para realizar isso também. Limpeza, reaperto e lubrificação, então, de forma incondicional. O técnico atua na limpeza do equipamento, verificação qualitativa do torque, reapertos, etc. Não deixa de ser um tipo de manutenção preventiva. Existe até uma coisa que a gente chama de World Class Manufacturing, no qual o chão de fábrica tem que ser um lugar limpo, não pode ser um lugar sujo. As máquinas têm que ser extremamente limpas, porque aí tu consegue identificar onde pode vir a acontecer alguma falha. Então, como vantagem, no desenvolvimento da atividade é possível realizar inspeções mais criteriosas e manter os equipamentos em operações em condições ideais de operação. Como desvantagem, então, limpeza e reaperto necessita de parada do equipamento, portanto, existe lá um lucro cessante, que a gente já havia falado do lucro cessante, né? Então, há necessidade de parar o equipamento para ir lá apertar um parafuso, por exemplo, fazer uma limpeza, alguma coisa nesse sentido. Por fim, a substituição do componente de acordo com a vida útil. Então, caso seja um componente onde a taxa de falha está relacionada à idade, o técnico efetua trocas periódicas nesse componente. Então, existe um manual qual ele vai seguir, que vai dizer, passaram-se 10 mil horas, tem que trocar esse componente. Então, vantagem, eu vou ter total controle do histórico desse componente, como desvantagem, um custo alto, custo de estoque para fazer essa reposição, necessita de paradas também do equipamento, portanto, de novo, existe um lucro cessante, uma baixa produtividade, necessita de treinamento prévio para a equipe e uma dificuldade na determinação da vida útil do componente. Então, esses são os 4 tipos básicos que a gente tem para estar realizando, de fato, a manutenção preventiva lá no chão de fábrica. Então, isso é importante para vocês como engenheiro, né, como nós como engenheiros, né, estarem conhecendo isso. Quando a gente trabalhar numa indústria, é muito provável que a gente pode ter que lidar com algum aspecto da manutenção, e aí a gente já começa a entender que, da aula passada para essa aula, que o custo da manutenção preventiva é menor, existe um custo inicial lá, eu posso ter uma falha mesmo depois de trocar uma peça. Então, esses são os aspectos importantes que era o que eu queria passar para vocês nessa aula. Por fim, os exercícios para vocês estarem fazendo, então, por qual motivo uma manutenção do tipo preventiva nem sempre pode ser benéfica, então a gente acabou de falar aqui,
do porquê ela pode não ser benéfica, né? E se tinha algumas vantagens e desvantagens da manutenção do tipo sensitivo. Então, exercícios bem tranquilos para estarem respondendo e estar entregando. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a essa aula? Vocês querem tirar alguma dúvida? Por mim, tranquilo, professor. Uma coisa não